Alguém já foi assaltado, podemos dizer assim, por um pensamento de desejar um castigo ou mesmo um mal para alguém que cometeu algum mal contra nós, ou que teve cometido um grave erro, ou que tem um grave defeito? Podemos pensar em alguns exemplos que nos ajudam a ver que muitas vezes nós desejamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, não é? Então, por exemplo, imagina um ladrão que entra na sua casa, rouba alguma coisa, quem sabe agride a sua mãe, alguém da sua família, um filho de você. Provavelmente vem à nossa cabeça um pensamento assim: esse bandido tem que pagar o que fez, ele precisa ser castigado. Um outro exemplo, imagina que um amigo seu lhe traiu. Quem sabe você tinha confiado a esse amigo um segredo e ele conta o seu segredo para alguém. Então vem na sua mente, no seu coração, um desejo de vingança, de fazer o mesmo, mesmo que seja inventar alguma coisa que essa pessoa nem fez, mas uma forma de vingança, fazer justiça. Ou quem sabe um outro exemplo, você está trabalhando e aí um colega, ele costuma te chamar atenção, e a gente sabe que a convivência vai tornando muitas vezes as coisas mais difíceis. Esse colega às vezes vai apontando os defeitos de você, e aí então vem aquele pensamento: tomara que ele seja demitido, desejar o mal àquele que nos fez o mal também. Todas estas situações que enumerei aqui, 3 exemplos, elas demonstram o quê? Falta de paciência, a nossa impaciência em tolerar o joio do irmão. E aqui então eu quero introduzir sobre esta parábola que Jesus hoje conta no Evangelho, a parábola do trigo e do joio. Jesus está falando da barca para a multidão que está na praia. Diz que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no campo, mas depois vem o inimigo e também vai semear o joio no meio do trigo. Como o joio começou a se destacar no meio do trigo, parece que é mais fácil crescer joio do que trigo. Então os empregados quiseram, claro, arrancar o joio. O joio está estragando o trigo, coisa mais justa que tem, vamos arrancar esse joio. Então o dono proíbe, porque poderia ser que arrancando o joio também arrancasse o trigo. Arrancando o mal também pode se arrancar o bem. O que isso quer nos dizer? Que não cabe a nós arrancar o joio que é o nosso irmão, ou o joio que está no nosso irmão. É preciso a gente saber aqui conviver muitas vezes com o joio que está no próximo. Não que a gente vai achar bonito aprovar o joio do irmão, mas temos que ter aqui um tipo de discernimento. Quem faz justiça é Deus, não é? Muitas vezes quando nós vamos fazer justiça com nossas próprias mãos, a gente corre o risco de fazer tudo errado. Pela nossa impaciência, desejamos logo arrancar o mal que está no outro, o mal que está perto de nós. Mas Deus, que é paciente, Ele nos ensina que devemos esperar, devemos rezar, devemos superar. Santo Agostinho, ele diz assim que muitos primeiro são joio e depois tornam-se trigo bom. Primeiro foi joio e depois se torna trigo bom. E se eles, quando são malvados, não fossem tolerados pela paciência, não chegariam à mudança louvável. O próprio Santo Agostinho, ele foi joio por 30 anos, até que se converteu em trigo da melhor qualidade. O joio, ele pode tornar-se trigo, o pecador pode vir a ser santo. A paciência de Deus não significa deixar pecar para depois condenar. Deus não quer que a gente fique uma vida inteira pecando para depois a gente, então, ser queimado no fogo do inferno. Não é essa a tática
o objetivo de Deus. Isso é o nosso entendimento pela nossa falta de paciência. A paciência de Deus parte da sua misericórdia, de dar uma nova chance, da vontade que Ele tem de nos salvar. Pela nossa impaciência frente aos males que existem por toda parte no mundo, à nossa volta, nós vemos afirmações assim: se Deus existisse, não permitiria o mal. Alguns dizem isso. Ou, por que Deus permite pessoas tão ruins continuarem existindo? Muitas vezes a gente pensa coisas assim, não é? São questões próprias de quem vive impacientado com os sofrimentos que o mundo lhe causa. O mundo nos causa sofrimento e nós temos uma tendência de perder a paciência. Santo Agostinho diz que os maus existem no mundo ou para que se convertam, ou para que, por eles, os bons exercitem a paciência. Olha só, é possível nós tirar algo bom de tudo aquilo de ruim que nos fazem, que nos acontece. Uma noite mal dormida, por causa de pessoas que não têm alteridade, né, não se colocam no lugar do outro, a gente pode tirar frutos ali também, não é? Que bom se não existisse problemas, né? Temos, mas Deus nos dá força e Deus pode converter também as pessoas. Às vezes é bom a gente ver os males que as pessoas cometem para termos a vontade de nunca as cometer. A sabedoria é isso, a gente vê o outro errou, eu também posso errar, então não vou fazer isso, porque isso aqui vai me levar a um erro. Tem uma diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente, ele faz uma coisa, bate a cabeça, a próxima vez ele já sabe que ele não pode fazer aquilo que ele vai bater a cabeça, então ele desvia para não bater a cabeça. O sábio, ele vê o outro batendo a cabeça, então ele também desvia, porque ele já viu o outro sofrendo. Então a gente tem que procurar ser sábio, não só inteligente, não é? Mas voltando, às vezes é bom sofrer por males feitos pelos outros para exercitarmos a paciência e a caridade, suportando os tormentos da nossa vida, para que a gente possa colher um dia os frutos da eternidade. Lembramos também que dentro de nós existe trigo, amor, virtudes, desejos santos, bondade, tudo isso está dentro de nós. Mas se nós olharmos com um pouco mais de profundidade, vemos que também podemos ter joio dentro de nós, ódio, discórdia, calúnia, vontade de ser melhor que os outros, disputas, ciúmes, falta de oração, de perdão, quanta coisa. Nesse caso, é importante, aqui sim, nós arrancarmos o joio dentro de nós. Dentro de nós. Antes a gente querer arrancar o cisco do olho do irmão, tirar a trave que está no nosso próprio olho, assim está no Evangelho. Chama atenção o detalhe em que gerou a semeadura do joio pelo diabo na parábola, enquanto todos dormiam. Se estamos bem acordados, em alerta, em prontidão, nos damos conta de que a semente é boa e a acolhemos. Mas se estamos distraídos, dormindo, vacilantes, acolhemos a semente errada, o joio. E ele vai fecundando na terra do nosso coração e vai nos distanciando de Deus. É necessário que vigiemos o nosso coração sem falsas desculpas. Dizia São José Maria Escrivá, o coração é um traidor. Facilmente a gente se deixa levar por ele. E ele tem que então ser fechado às 7 chaves, diz o santo. Pois um mínimo de momento de sonolência, o joio é semeado no nosso coração. São João Crisóstomo diz que misturar trigo, ou melhor, joio no trigo, é próprio do diabo, que mistura o erro com a verdade. E observa o santo também que o erro, ele sempre vem depois da verdade. Primeiro a verdade, depois o joio vai levar ao erro. Ontem falava a respeito da arte e citei a música, o estrago que
acontece na realidade da música. É bom a gente lembrar um pouquinho da história. A música, lá na filosofia de Platão, era uma disciplina, forma de educar. Pela música, as pessoas elas entendiam, compreendiam o que era a virtude, uma vida em Deus também. Uma vida virtuosa vinha da música. A música nos eleva. E a gente vê hoje a pouca qualidade das músicas que a gente escuta, que estão por aí. Se a gente for ver as músicas recentes aí, em vários estilos, quanto apelativo na questão sexual, e isso nos rebaixa, não nos eleva. A beleza da música, como ela foi pensada, né, desenvolvida pelo ser humano, inspirada por Deus, podemos dizer. Mas depois veio o joio e começou a semear isso, né? E a gente hoje vê que as músicas, pelo menos as mais recentes, elas estão totalmente desvirtuadas, não é? O joio é semeado depois que o trigo já foi plantado. Importa saber que o joio é muito parecido com o trigo. Por isso a mentira e o erro atraem tanto, por ser parecido na aparência com a verdade. Por isso, quem se distrai fica sonolento, não consegue diferenciar a semente da verdade da semente da mentira. E pode até achar mais bonito a semente do joio. É mais bonito isso, mas isso não nos leva a nada. É preciso pedir o Espírito Santo, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. E o próprio Espírito de Deus vem em socorro de nossa fraqueza, de nossa dormência, para nos ensinar. Que o Senhor nos dê uma fé grande, como a semente de mostarda, a menor das sementes, que se torna uma árvore frondosa. E como diz São João Crisóstomo, como o fermento muda toda a farinha, o cristão muda todo o mundo. Que possamos ver o reino dos céus crescer em nosso meio, também pelo nosso testemunho. Que tenhamos ainda muita paciência em tolerar o joio que está no irmão, e que pela nossa oração se destrua o joio e aflore o trigo na nossa vida e de quem nos rodeia. E como dizia Santa Teresa, a paciência tudo alcança, e quem tem Deus, nada lhe falta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.